Bom, gente, nós vamos continuar, né, nosso assunto aí do segundo ano. E hoje a gente vai continuar no tema de calorimetria, certo? E vamos estudar uma coisa bem útil que a gente chama de diagrama de fases, ok? Então, o que é que seria esse diagrama de fases? Certo? Ele é um grafo, certo? Que estão envolvidas duas variáveis, que são a pressão e a temperatura, certo? E eles vão ilustrar as curvas características de cada estado físico, ok? Bem como vai explicitar, né, dois pontos de interesse no estudo da física, que é o ponto triplo e o ponto crítico. Okay? Esse diagrama de fases ele é importante, né, para a gente entender as propriedades dos materiais que a gente estuda em relação à mudança de temperatura e à mudança de pressão. Certo? Então, o gráfico ele parece mais ou menos com isso aqui, como está na apostila, certo? Então, veja, ó, tem uma pressão aqui no eixo vertical, tem uma temperatura aqui no eixo horizontal e a figura, né, as curvas são bem esquisitinhas, mas a gente não vai fazer nenhum cálculo com essas curvas, ok? O que interessa para a gente aqui são alguns pontos, né? Então veja, nós temos aqui toda essa região, né, que está entre essas duas curvas aqui, né, que é a curva de fusão-solidificação, que é essa vermelhinha aqui, e a curva de sublimação. Toda essa região que tiver aqui dentro dessas duas curvas, do lado esquerdo, representa o estado sólido daquele material que está sendo estudado. Okay? Então, isso aqui é uma curva, um diagrama de fases de um material, e essa região aqui da esquerda inteira representa o momento em que aquele material está no estado sólido. Okay? Então, nós temos mais duas curvas, né? Aqui entre a vermelha e a marronzinha, nós temos aqui a região do estado líquido, né? Então, qualquer ponto, né, que esteja aqui dentro dessas duas curvas, ele vai ser o estado líquido daquele material. E qualquer ponto aqui embaixo, certo? Ele vai ser o estado de vapor. Okay? Então, nós temos essas três regiões aí de interesse. Sólido, líquido, vapor. Okay? Fora isso, gente, nesse gráfico, nós podemos identificar dois pontos aqui que são do nosso interesse, que são o ponto triplo, certo? E o ponto crítico. Certo? O que é que seriam esses pontos, né? Aqui embaixo ele vai estar explicando melhor. Okay? Eu explico já o que é que seriam esses dois pontos aí. E a outra coisa de interesse desse gráfico, certo? São as curvas isoladas, né? Veja aqui que eu tenho três curvas, uma em cada cor, né? Então, essa primeira curva aqui é a curva de fusão-solidificação. Essa que está em azul aqui é a curva de sublimação. E essa aqui, mais amarronzada, é a curva de vaporização-condensação. Okay? Então, gente, por que essas curvas têm esses nomes, né? É bem simples. Vou pegar aqui uma seta. Okay? Então, ó, vendo essa primeira linha aqui, essa mais em cima, essa vermelhinha. Se eu faço o caminho do sólido para o líquido, certo? Se eu pego o material que está em uma situação aqui dentro e transformo ele para uma situação que o ponto fique aqui dentro dessa região, então ele vai estar passando do estado sólido para o líquido. E a gente já estudou, né, que essa passagem a gente chama de fusão. Okay? Então, se eu passo do sólido para o líquido, né, da região sólida para a região líquida,
eu vou chamar de fusão. Se eu fizer o caminho contrário, eu passar dessa região líquida para a região sólida, eu vou chamar de solidificação. Então é por isso que essa curva se chama fusão-solidificação. Porque você pode passar tanto do sólido para o líquido, quanto do líquido para o sólido. Okay? A mesma coisa acontece aqui com essas regiões. Okay? Então, a vaporização seria o quê? É eu passar da região líquida para a região de vapor. E condensação é você fazer o contrário, né? Você passar da região de vapor para a região líquida. Okay? E aqui está a curva de sublimação. A curva de sublimação é o quê? É quando o corpo, né, o material, ele passa do estado sólido para o vapor, ou ele faz o caminho contrário, do vapor para o sólido. Certo? Então, nesse caso aqui da sublimação, tanto faz o sentido, né, de sólido para vapor, como de vapor para sólido. O nome da curva é o mesmo. Certo? Então, esses são os pontos de interesse que a gente tem nesse grafo. As curvas, o tipo de curva, né? Os dois pontos, o ponto triplo e o ponto crítico, e as regiões referentes aos estados da matéria, sólido, líquido e vapor. Okay? Então, o que seria o ponto triplo e o ponto crítico? Okay? O ponto triplo, ele vai ser o seguinte, gente. Ele vai ser uma situação, certo, de pressão e temperatura, que o material existe nos três estados da matéria. Okay? Então, naquela situação, aquele material ele vai existir nos três estados da matéria. Então, nesse ponto aqui, certo? Que seria o ponto triplo, okay? Nós vamos encontrar os três estados da matéria ao mesmo tempo. Certo? Então, eu vou ter sólido, líquido e gás ao mesmo tempo em um mesmo material. Todo material possui ponto triplo, certo, gente? Uns acontecem com mais temperatura, com menos temperatura, mais pressão ou menos pressão, mas todos têm esse ponto triplo. Okay? E o outro ponto de interesse, gente, é o ponto crítico. O ponto crítico é o seguinte. O ponto crítico, ele vai ser um valor de pressão e temperatura, né? Que são os limites, né, entre os estados líquido e gasoso de um material. Então isso quer dizer o quê? Imagina aqui que eu vou passar uma reta, vou passar uma linha aqui, ok? Nesse ponto crítico, ok? Passei uma linha aqui no ponto crítico. Isso quer dizer o quê? Que qualquer ponto que eu coloque depois dessa linha, certo? Qualquer ponto que eu colocar aqui, qualquer um, ele vai virar gás, certo? E o que é que seria um gás? Um gás, muita gente confunde gás e vapor, né? Mas o gás, ele não consegue voltar para os outros estados da matéria mais. Uma vez que ele vira gás, ele não volta mais a ser gás de maneira alguma, ok? O vapor não. O vapor, quando a gente diminui a temperatura ou aumenta a pressão, ele consegue ir para os outros estados da matéria. O gás não. Quando ele passa desse ponto crítico de pressão e temperatura, ele não consegue mais voltar para esses estados da matéria anteriores. Okay? Então, isso é que seria o ponto crítico. O ponto crítico seria aquele ponto de pressão e temperatura que, uma vez ultrapassado dele, aquele material ele vira gás. Ok? Então, esses são os pontos do diagrama de fases, né? Eu coloquei na apostila, gente, um exercício, né, referente a esse diagrama. E a gente vai fazer uma parte dele agora e algumas são para vocês fazerem em casa, ok? Então a questão diz assim:
Analise o gráfico, pressão e temperatura do material abaixo e responda o que se pede. Então eu tenho um gráfico aqui, né? Note, gente, que eu tenho o gráfico aqui, pressão, temperatura. Veja que esses símbolos aqui estão um pouquinho diferentes, né, do gráfico lá de cima, mas eles querem dizer a mesma coisa, né? Então, P de pressão, a unidade de medida aqui é o milímetro de mercúrio, mmHg. Okay? E aqui ele está usando para a temperatura uma letra grega, que é o θ, na unidade de graus Celsius. Okay? Então veja aqui que eu tenho as três curvas, né? Tranquilo. E eu tenho vários pontos, né? Ponto A, B, C, D e E. E eu tenho aqui alguns valores, né? 300 de pressão, 200 de pressão, 10 graus Celsius, 20, 30 e 60. Ok? Então vamos às perguntas, né? Primeira questão, letra A. Pergunta assim: o ponto triplo acontece em que ponto de pressão e temperatura? Bom, gente, o ponto triplo seria o ponto onde as três curvas se juntam, né? Então, o ponto triplo, ele estaria aqui, no meio. Inclusive, tem um ponto que eles chamam aqui de T. Certo? Então, o ponto triplo acontece aqui no T. Só que ele quer saber qual é a pressão e qual é a temperatura nesse ponto. É simples, gente. A pressão está aqui, né, no eixo vertical. Então, eu vou pegar esse ponto aqui e vou ver qual é o valor dele no eixo vertical. Então, quando eu passo aqui para o eixo vertical, ó, esse ponto T ele tem 200 de pressão. Ok? E a temperatura desse ponto? A temperatura desse ponto vai ser o quê? Eu vou fazer a projeção desse ponto no eixo horizontal aqui. Ó. Então, eu vejo que o ponto triplo acontece em 30 graus Celsius e 200 milímetros de mercúrio de pressão. Então, essa é a resposta que eu vou dar para ele, né? O ponto triplo acontece em que ponto de pressão e temperatura? Então, o ponto triplo acontece na união das três curvas. Okay? Tá aqui a união das três curvas, como eu mostrei. E ele vai ter 200 de pressão, né? 200 milímetros de mercúrio de pressão e 30 graus Celsius de temperatura. Pronto. Essa é a resposta da letra A. Okay? Letra B. A letra B eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Okay? Note, gente, que na apostila, o que tiver de vermelho assim abaixo da questão, é porque a questão já está respondida, né? Então, a letra B, ela é bem semelhante à letra A, só que em vez de eu perguntar pressão e temperatura, eu estou perguntando apenas a temperatura, ok? Então, ele quer saber o ponto crítico dessa substância acontece em que temperatura. Então, você vai olhar para o gráfico aqui, né? Vai primeiro encontrar o ponto crítico e ver qual é a temperatura daquele ponto. Certo? Então, vocês fazem isso aí em casa. Letra C. A letra C é o seguinte. Qual é o tipo de transformação, né, que acontece do ponto B para o ponto A? Então, eu vou voltar lá no gráfico, né? Vou voltar aqui no gráfico. E ele está querendo analisar a transformação, né, o tipo de transformação que acontece do ponto B para o ponto A. Então, se eu faço B para A, eu tenho que saber essa região aqui que B está representa qual estado da matéria, né? E o ponto A, qual esse ponto ele está em qual região que representa qual estado da matéria, né? Então, se a gente olhar lá naquele gráfico lá de cima, certo? A gente vai ver que o B ele vai estar nessa região aqui, né? E o A vai estar nessa região aqui.
Então eu vou lá para baixo, né? Então, ó, B, ele vai estar na região onde o estado é líquido, e A vai estar na região onde o estado é sólido. Então eu estou fazendo uma transformação do líquido para o sólido. Ok? Então, ó, a gente já pode dar a resposta, né? Então vamos ver como é que está aqui na apostila. No ponto A, o material em questão encontra-se no estado sólido e o B no estado líquido. Se a transformação acontece no sentido B para A, né? Importante esse sentido, B para A, então a transformação acontece do estado líquido para o sólido. Então, do líquido para o sólido a gente chama de solidificação. Okay? Então, essa é a resposta da letra C. A transformação que aconteceu, né, foi a transformação do líquido para o sólido e a gente chama de solidificação. Gente, a letra D vocês vão fazer em casa, né? E ela diz assim, qual é o tipo de transformação que acontece do ponto B ao ponto E? Então, vocês vão olhar aqui, né? O ponto B está aqui, né? O ponto B está aqui, nessa região. E o ponto E está aqui, ok? Então, ele vai estar passando de qual região para qual região, certo? Isso aqui vocês vão fazer em casa, ok? Bom, gente, então, por hoje é só. Essa semana vai ficar duas questões como atividade para vocês me entregarem, ok? E até a próxima semana.